Olá, alunos do quinto ano. Eu sou a professora Rita e trabalho na Escola Municipal Helena de Barros Pinheiro. Hoje eu estou aqui para falar para vocês o conteúdo de língua portuguesa. Esse conteúdo está no livro 4, do módulo 4. Hoje nós estamos vendo a aula 4 de língua portuguesa e as páginas são 32 a 48. O tema de hoje é jeitos de contar histórias. Dentro desse tema, nós vamos ver dois textos. O primeiro é uma crônica, que o título dela é Vó Caiu na Piscina. Dentro desse texto, nós vamos ver narrador-observador, o narrador-personagem, conflito, clímax, desfecho do texto, o diálogo, o discurso direto, o discurso indireto e os verbos de elocução. E o segundo texto, uma anedota. Jeito de contar uma história. Você gosta de contar histórias? E de ouvi-las? Você prefere histórias românticas, bem-humoradas ou de suspense? Alguém próximo a você já contou histórias para vocês? O vovô, a vovó, o papai, mamãe, titia. Sempre tem alguém contando uma historinha para a gente, né? Bom, pessoal, então agora nós vamos ver esse momento mágico de contar a história, essa importância que tem a história na vida da gente, tá? O momento mágico de contar histórias. As histórias têm um papel respeitável no desenvolvimento das crianças. Mais que uma linguagem prazerosa e educativa, a ação de contar e ouvir histórias possibilita o resgate da memória cultural e afetiva. Contar histórias é a mais antiga das artes. Nos velhos tempos, o povo se reunia ao redor do fogo para se esquentar, alegrar, dialogar, narrar acontecimentos. As pessoas assim reunidas contavam e repetiam histórias para guardar suas tradições e sua língua. Assim, transmitiam histórias e o conhecimento acumulado pelas gerações, as crenças, os mitos, os costumes e os valores a serem resguardados pela comunidade. O ato de contar uma história, além de atividade lúdica, amplia a imaginação e ajuda a criança a organizar a sua fala através da coerência e da realidade. O ver, sentir e ouvir são as primeiras disposições da memória das pessoas. Contar histórias é uma experiência de interação. Constitui um relacionamento cordial entre a pessoa que conta e os que ouvem. A interação que se estabelece aproxima os sujeitos envolvidos. Os contos enriquecem nosso espírito, iluminam nosso interior e, ao mesmo tempo, nos tornam mais protagonistas na resolução dos problemas e mais flexíveis para aceitar diferenças. O exercício de contar histórias possibilita debater importantes aspectos do dia a dia das crianças. Contar histórias é também uma forma de ensinar temas étnicos e cidadania e de propiciar um mundo imaginário que encanta a criança. A criança necessita ouvir histórias para desenvolver sua imaginação, a observação e a linguagem oral e escrita, assim como o prazer pela arte, a habilidade de dar lógica aos acontecimentos e estimular o interesse pela leitura. Agora nós vamos ver a leitura 1. Tem uma coisa, gente, uma história mal contada, ela pode causar grande mal-entendido. Vamos ver o que vai dar essa história? Pai, a avó caiu na piscina. Tudo bem, filho? Escutou o que eu falei? Escutei, e daí? Tudo bem? Você não vai lá? Não estou com vontade de cair na piscina. Mas ela tá lá. Você já me contou, agora deixe-me fumar um cigarro. Está escuro, pai. Assim é até melhor, eu gosto de fumar no escuro. Pai, Meu filho, vá dormir. Amanhã cedinho a gente volta pro rio. volta com a vela. Pois então, depois ela acende. Já está acesa. Se está acesa, não tem problema. Por que não acredita no que eu digo? Como não acredito?
Você não tá acreditando. Você falou que sua avó caiu na piscina. Eu acreditei e disse, tudo bem. Daí a pouco chega a mãe desesperada. Eduardo, isso é escuro que nem breu. Sua mãe escorregou e caiu na piscina e ela não pode sair sozinha. Até você, Fátima. Ele foi até a piscina desesperado. Mamãe, me desculpe. O menino não disse nada direito. Achei que a senhora estava se banhando. Está bem, Eduardo, me tire daqui. Eduardo tirou a mãe da piscina. Pessoal, esse vídeo que vocês acabaram de ver é o texto que está no livro de vocês, Vó Caiu na Piscina. Esse texto é uma crônica, que é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo, eles são voltados para o cotidiano das cidades. A crônica ela pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico. Aí nós podemos encontrar o narrador observador e o narrador personagem. O narrador observador é aquele narrador que conhece toda a história que será contada, mas não participa dela. E o narrador personagem é o que participa da história. Ele pode ser o personagem principal, que é o narrador protagonista, ou o personagem secundário, que é o narrador testemunha. Isso vai depender da sua atuação e aparição na trama. Nós temos aí uma estrutura de uma narrativa. A narrativa ela tem a situação inicial, tem o conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. A situação inicial é quando o autor ele contextualiza o texto. Tá? Então, o que ele faz? Ele apresenta os personagens, mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos e, geralmente, isso acontece na introdução. O conflito é um acontecimento responsável por modificar a situação inicial do personagem, exigindo um tipo de ação. O desenvolvimento, o autor, ele conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar aquele conflito. O clímax, a narrativa é levada ao ponto de alta tensão, é o momento de emoção, que exige uma decisão e o desfecho. E o desfecho é a parte da narrativa que mostra a solução para esse conflito. No texto, Vó Caiu na Piscina, qual que é o início? É noite, na casa da serra, a luz apagou e o garoto entra e fala, pai, vó caiu na piscina. Esse é o início. O conflito é a falta de entendimento entre o pai e o filho. Porque o filho fala, vó caiu na piscina, e o pai acha que normal, ela está nadando, que não é nada demais. O desenvolvimento é quando a mãe chega e conta para o Eduardo que sua mãe tropeçou, escorregou e foi parar dentro da piscina. O clímax, o pai sai correndo para socorrer a Dona Marieta e tirar lá de dentro da piscina. E o desfecho, o Eduardo salvou a Dona Marieta, pediu desculpas, ela o desculpou e disse que na próxima vez para ele prestar mais atenção às coisas que estão acontecendo. Significado de diálogo. Por quê? Esse texto que nós acabamos de ver, Vó Caiu na Piscina, é um diálogo. O diálogo é uma fala interativa entre duas ou mais pessoas, é uma conversa. A fala do personagem, a conversa que os personagens têm dentro de uma narrativa, é a obra escrita em forma de conversa, normalmente com propósitos didáticos. Vamos ver agora a respeito de discurso direto. Discurso direto, esse é o mais comum e natural entre os tipos de discursos.
consiste na transcrição exata da fala dos personagens sem a participação do narrador. É uma forma de dar vida própria aos personagens, fazendo o leitor ficar mais interessado e mergulhar na história. No discurso direto, são utilizados 2 pontos, aspas e travessão para o diálogo, tá? Por exemplo, o aluno afirmou, 2 pontos, travessão, preciso estudar para a prova. O réu afirmou, 2 pontos, sou inocente. O discurso direto são utilizados verbos de locução, ou seja, relacionados ao verbo dizer. E quais são esses verbos relacionados ao verbo dizer? Falar, afirmar, perguntar, declarar, responder, indagar, entre outros. Temos também o discurso indireto. O discurso indireto é caracterizado pela intervenção do narrador no discurso. Aí já aparece o narrador. Ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. E esse tipo de discurso, ele sempre é feito na terceira pessoa. Por exemplo, o aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. O réu afirmou que era inocente. Além disso, são utilizados verbos de locução para anunciar o discurso, além de conjunções que separam a fala do narrador das falas do personagem, que são o que e o se. Encontramos também a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela que expressa por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, uma linguagem verbalizada. E a linguagem não verbal utiliza símbolos, signos visuais, para ser efetiva, por exemplo, as imagens de placas e cores de trânsito. Né? A gente andando pela rua, a gente vê um monte de plaquinha de sinalização de trânsito. Mas não tem nada escrito. Então, essa é não verbal. Aqui nós temos dois exemplos. Os 2 exemplos falando com o mesmo objetivo, falando a mesma coisa, só que é proibido fumar, está escrito, está bonitinho, é a linguagem verbal. E outra, só a plaquinha, né, mostrando que também é proibido fumar naquele local. Linguagem formal e linguagem informal. As 2 variantes linguísticas, elas podem ser classificadas em linguagem formal, chamada linguagem culta, e linguagem informal, também denominada linguagem coloquial. Assim, enquanto a linguagem formal é utilizada através de normas gramaticais, utilizada, por exemplo, em entrevistas de empregos, a linguagem informal é aquela espontânea, despreocupada com as regras, né? Utilizada, por exemplo, na conversa entre amigos. Então, agora nós vamos ver o segundo texto, que é a respeito da anedota. O que é uma anedota? Anedota também conhecida como piada. Então, uma piada ou anedota é uma breve história de final engraçado e às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar risos ou gargalhadas em que a ouve ou lê. É um recurso humorístico utilizado na comédia e também na vida cotidiana de todas as pessoas. Aqui nós temos uma breve historinha, uma breve anedota. A professora pergunta para os alunos: quem é que quer ir para o céu? Todos levantam a mão, menos o Joãozinho. E você, Joãozinho, não quer ir para o céu? Querer eu quero, mas minha mãe falou que depois da aula eu tenho que ir direto para casa. Tá vendo? Então é isso. Esse é um tipo de anedota. Agora, gente, dando continuidade à anedota, nós vamos para a leitura 2, que trata desse assunto. Um amigo fez um desafio ao outro. Qual teria sido esse desafio? Vocês podem imaginar?
Então, vamos ler a anedota a seguir para a gente descobrir. Um amigo perguntou para o outro: vamos ver quem come mais frutas do pomar? Vamos! E os dois saíram correndo, cada um subiu numa árvore e começaram a comer. O primeiro começou a contar. 1, 2, 3, 28. Quando ele chegou lá pelos 100, o outro disse: 1. E ele continuou: 110, 127 e o outro: 2. Lá pelo 530, ele já não aguentava mais nem falar e o outro: 4. O que há, rapaz? Tu não saíste da quarta? O que você está comendo? Jabuticabas. E você? Ai, meu Deus, subi no pé de jaca. Então é isso, gente. A anedota é isso. Sempre tem um final engraçado, né? Tem uma surpresa pra gente, tá? Agora vocês vão assistir um outro filmezinho de uma anedota muito bonitinho, tá? Prestem atenção, espero que vocês gostem. Aula de língua portuguesa. Olá, criançada! Hoje vamos aprender mais um pouco do gênero textual anedota. O que é o gênero textual anedota? São textos curtos que têm o objetivo de divertir, de rir, é igualzinho a piada. Vamos agora ouvir a leitura de uma anedota. Um sujeito vivia sozinho até que decidiu que sua vida seria melhor se tivesse um animalzinho de estimação. Então, ele foi ao pet shop e falou ao dono da loja que queria um bichinho que fosse comum. Depois de um tempo, chegaram à conclusão de que deveria ficar com uma centopeia. Um bicho tão pequeno com 100 pés é realmente incomum mesmo, né? A centopeia veio dentro de uma caixinha branca, que seria usada para ser a sua casinha. Ele levou a caixinha para sua casa, achou um lugar para colocá-la e resolveu que o melhor começo para a sua nova companhia seria levá-la à lanchonete para tomarem um suco. Ele se aproximou da caixinha e perguntou à centopeia: Ei, você quer ir comigo à lanchonete? Não houve resposta da sua nova amiguinha. Ele ficou meio chateado. Esperou um pouco e perguntou de novo: Que tal ir comigo até a lanchonete? De novo, nada de resposta da pequena amiga. E de novo ele esperou mais um pouco, pensando e pensando sobre o que estaria acontecendo. Decidiu perguntar de novo, mas desta vez chegou o rosto bem perto da caixinha e gritou: Ei, você aí, quer ir comigo até a lanchonete tomar um suco? Uma voz bem baixinha veio lá de dentro: Ei, não precisa gritar tanto, eu vi desde a primeira vez, estou calçando os sapatos. Essa foi mais uma da nossa anedota. Pessoal, a matéria toda está no livro de vocês. Espero que vocês acompanhem direitinho, que vocês estudem direitinho e façam as atividades que estão da página 32 a 48. Tenham uma boa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até breve.